Bastidores do Poder. Olha, a gente fala da página internacional porque o bombardeio americano à Síria dominou o primeiro dia da reunião anual do G7, o grupo que reúne os 7 países mais ricos do mundo. E, gente, o mundo está debatendo agora a movimentação bélica americana. Vamos acompanhar na reportagem, na sequência, o Henrique do Vale vai falar com a gente. O secretário de Estado, Rex Tillerson, busca a ajuda dos países europeus para pressionar Moscou a retirar o apoio ao ditador Bashar al-Assad. Nesta terça-feira, ele viaja para a Rússia, onde se encontra com o chanceler Sergei Lavrov. Ele não será recebido pelo presidente Vladimir Putin. Bom, tinha reunião já prevista, mas depois dessa confusão toda lá entre Estados Unidos, Síria e Rússia, a coisa mudou um pouco essa agenda. O Henrique do Vale, ao vivo dos Estados Unidos, está acompanhando de perto toda essa movimentação. Um abraço, boa tarde para você, Henrique. O que há nesse momento é uma movimentação do Exército Norte-Americano, não só em relação à península da Síria, enfim, à região do Oriente Médio, mas também muito próximo às bases sul-coreanas, de olho na movimentação do ditador norte-coreano na Coreia do Norte. Como é que vocês têm visto essa movimentação? O que é que se fala aí nos Estados Unidos, hein, Henrique? Boa tarde. Inclusive é o seguinte, existe uma grande apreensão por parte dos americanos, por quê? Justamente como você disse, essa bagunça geral mundial que a gente está vendo, está acompanhando pela televisão, todo mundo assim esperando ver o que realmente vai acontecer. Mas aqui nos Estados Unidos a maior preocupação realmente é com relação a o que o governo Trump vai fazer nessa política internacional, porque até agora a gente não sabe. Não sabe se, na verdade, o governo vai mudar uma política de forma com que a ideia principal seria retirar o atual presidente da Síria, porque, na verdade, o que acontece? A Síria, hoje, é a principal responsável pelo desenvolvimento do Estado Islâmico. Então, segundo metade do governo americano, metade da administração Trump, acha que o governo dos Estados Unidos não deveria, no caso, se tornar novamente a política, ou seja, a polícia do mundo se envolvendo nessa guerra civil. E a outra metade acredita que o presidente Trump deveria tomar uma atitude para retirar o presidente atual da Síria. Se isso acontecer, o que acontece? Ele vai bater de frente com o Putin e com a própria Coreia do Norte. É justamente por causa disso que navios americanos foram redesviados, subindo agora a península da Coreia. Isso causa um grande desconforto entre os dois países, porque a Coreia do Norte já avisou que vai usar as suas armas caso haja uma provocação americana. Então está todo mundo aqui esperando ver o que vai acontecer. O próprio secretário de Estado, Rex Tillerson, como você pôde ver, não vai encontrar com o presidente Putin, e ele está justamente em Moscou hoje buscando uma conversa com o governo russo. Por quê? Porque, na verdade, perante a ONU, o governo russo, de uma certa forma, está apoiando, entre aspas, a deliberação desses armamentos químicos. E, na semana passada, na própria ONU, a gente pôde ver, inclusive, ataques, né, do resto do mundo contra o governo russo, dizendo que, na verdade, a Rússia, que deveria ter sido responsável de eliminar esses armamentos químicos, não fizeram absolutamente nada. Então, assim, existe uma questão de sanções em cima do governo russo agora, para ver se ele toma algum tipo de providência com relação a essa proximidade, né, entre Rússia e o governo da Síria. Por isso a gente está esperando aqui, na verdade, que não escale isso, né, de uma forma assim maior ainda. Ô Henrique, o que o povo americano quer? O povo americano é o seguinte, aqui, como eu havia falado na semana passada das retaliações, né? Aconteceu justamente aquele ataque na igreja no Egito. E os americanos têm medo que isso aconteça aqui nos Estados Unidos. Então, assim, de uma certa forma, os americanos não querem entrar em guerra, mas não acham certo manter esse Estado Islâmico sendo promovido pelo governo da Síria, porque, consequentemente, esse governo, né, que está patrocinando o que nós aqui nos Estados Unidos chamamos de ISIS, ataques terroristas aqui.
Então, assim, o governo, com certeza, continua muito... não o governo, os americanos continuam também muito, assim, divididos com isso. Porque não quer que os Estados Unidos entrem em mais uma guerra, como aconteceu no Iraque durante muitos anos. E isso acaba custando muito dinheiro para o próprio povo, né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas por aqui estão, assim, bastante divididas com relação a isso. Oi, Henrique, a Rose, tudo bem? Tudo bem, quando Rose? você fala dessa divisão, tanto da parte do governo quanto do povo americano, como que o secretário vai chegar e negociar com o chanceler? Porque geralmente quando você vai para uma mesa de negociação, você tem que ter pelo menos uma proposta, né? E a Rússia, que já está pró-Síria e está apoiando esses armamentos químicos, eu tenho a impressão que é uma reunião mais de pró-forma, porque ele vai propor o quê? E eu encaixo uma coisa Exatamente. aqui, o Trump declarou hoje que não, mesmo que não tiver ajuda da China para a ação contra a Coreia, ele vai resolver o problema sozinho. Então parece que ele tem um apoio enorme dentro e fora dos Estados Mas um apoio Unidos. de uma coisa que ele não sabe o que vai fazer. Exatamente. É muito Exatamente. doido. Exatamente, ou seja, o governo aqui, membros do governo acham que o Trump deverá, no caso, retirar o governo da Síria, né? E outros acham que não tem necessidade, ou seja, a própria política americana atual não sabe qual caminho seguir. Direto dos Estados Unidos falando conosco aqui, é uma situação delicada, toda a questão do terrorismo envolvido, isso mexe não só com os Estados Unidos, mas também com todo mundo. A gente, é claro, continua acompanhando o mundo em tensão nesse momento em função da movimentação norte-americana. Forte abraço para você, Henrique, um abraço.